Olha a cor dessa água. Não tem filtro, não tem edição. É assim realmente. Mas a água pura é transparente. Água suja é marrom. Água com algas é verde. Então por que esse lago tem essa cor? Essa cor que parece Photoshop, que parece impossível? A resposta vai mudar como você enxerga essas montanhas. Eu e minha irmã estamos numa jornada de 6.000 quilômetros pela América do Norte de motorhome, pagando $1 por dia. E chegamos nos lagos mais famosos do Canadá. Mas antes de chegar nesses lagos, tivemos que enfrentar algo inesperado. A dificuldade de simplesmente chegar aqui. Porque Lake Louise e Lake Moraine são extremamente famosos. E isso traz um problema. Nós estamos no estacionamento do Lake Louise. Não pode ir de carro até lá, você tem que parar aqui e pegar um shuttle. E olha a cerca elétrica de urso. Então a gente comprou o ticket do shuttle. É bem difícil conseguir, você tem que ficar no momento que abre a venda, que é 2 dias antes, você tem que ficar online esperando, que foi o que eu fiz. Assim, em 1 minuto acabou tudo. Aí, porque esse ticket custa $8 por pessoa, para chegar a fazer os 2 lagos. Aí, se você não conseguir esse ticket, você tem que comprar de uma empresa que faz por conta própria esse trajeto, você não pode ir de carro. E a empresa cobra, que é aquela ali, cobra $144. Só por um shuttlezinho, assim, de tipo 14 quilômetros no lago, e o outro já é mais próximo aqui. É muito caro, muito caro. Aí aqui tem todas as trilhas aqui do parque. Aí, só que tem umas trilhas que me surpreenderam muito. Por exemplo, essa daqui, a número 12. É uma trilha de 5 quilômetros. Parece ok no primeiro momento. Mas ganho de altitude de 900 metros. 990 metros. Sobe 990 metros. É muito alto. E de 5 a 6 horas para fazer essa trilha. Aí a gente vai fazer agora essa trilha, que é a mais tranquilinha, que ela vai beirando o lago. E essa cor não tem nenhum tipo de filtro, nenhum tratamento de imagem. Essa é a cor real do lago. É surpreendente, realmente é surpreendente. E para o lago ficar com essa cor é um fenômeno muito interessante que chama de farinha de pedra, alguma coisa nesse sentido. Que as geleiras, esse é um lago, a água desse lago ela é toda vindo de geleira. Então, na época do inverno, o lago congela inteiro. Mas aí, agora, na época do verão, as geleiras descongelam e formam um lago. Só que quando a geleira está congelada, ela é pesada. Então, existe um atrito do gelo escorregando sobre a rocha que está embaixo do gelo. E isso gera uma poeira muito fina, que eles chamam de farinha de rocha. E essa farinha, depois quando chega o verão, quando chega a época quente, a geleira descongela e traz esse pozinho fino junto. E esse pó que dá essa cor turquesa, assim, essa cor maravilhosa. As partículas de farinha de rocha ficam suspensas na água. E aqui está a mágica. As partículas são do tamanho perfeito para refletir a luz azul e verde, absorvendo outras cores. O resultado? Essa cor turquesa impossível. Quanto mais partículas, mais intensa a cor. E por isso, a cor muda ao longo do ano. No início do verão, quando as geleiras começam a derreter, a cor é mais suave. No auge do verão, quando o derretimento é o máximo, a cor fica absurda. Ainda não estamos no auge do verão. As cores ainda vão intensificar. E esse córregozinho aqui é o córrego que é tipo o vertedouro do lago. É a água que sai do lago, passa aqui. E parece pouca água. O córrego que se forma é chamado de Louise Creek. Tem cerca de 3 quilômetros e deságua no rio Bow. Mas o fluxo é pequeno, constante, mas pequeno. Porque lagos glaciais funcionam diferente de lagos normais.
Não tem chuva alimentando, não tem nascentes, só tem o derretimento lento das geleiras. No inverno, tudo congela. No verão, derrete. É um ciclo anual. E a temperatura da água do lago fica entre 4 e 8 graus. Mesmo no verão, com poucas vezes chegando acima de 10 graus. E bem do ladinho do lago tem um hotel histórico aqui, o Hotel Fairmont, que foi construído pela Transcanadense, pela Canadian Pacific. Eles estavam construindo a estrada de ferro e queriam atrair pessoas para virem para cá. E ele foi construído antes daqui se tornar um parque nacional. E ele fica numa localização privilegiadíssima. E aqui volta a história que contamos no vídeo anterior sobre Banff. Se não assistiu, vou deixar um card no topo do vídeo e um link na descrição. A Canadian Pacific Highway estava desesperada. Haviam construído a ferrovia transcontinental, mas ninguém queria usá-la. A solução? Criar destinos. Lugares tão espetaculares que as pessoas quisessem viajar de trem só para chegar lá. O Banff Springs Hotel foi o primeiro. Esse Fairmont Lake Louise foi o segundo. Construído em 1890, apenas 2 anos depois do da cidade de Banff, e ambos dentro do Parque Nacional. Acesso apenas de trem. Vista espetacular de um lago glacial de cor surreal. E funcionou. Salvou a ferrovia, criou o turismo nas montanhas rochosas. E esse hotel é uma das únicas construções privadas permitidas aqui. Tem um pessoal muito guerreiro ali, muito. Mergulhar nesse lago. Pensa, um lago de descongelamento de geleira. Tá muito gelado, tá muito gelado. 3 pessoas de muitas que estão aqui só coragem de entrar nessa água. Não, lá em Calgary eu já estava extremamente gelado e lá ainda já esquentou as águas daqui. Agora a gente parou um pouquinho na trilha aqui para comer uns lanchinhos. E admirar a paisagem. E admirar a paisagem. Os bagelzinhos recheados. E é muito bonita essa paisagem. Maravilhoso. A cor da água é incrível. Quanto mais você olha, mais fora do comum parece. Parece que tem uma iluminação de baixo para cima. É fabuloso. É tipo uma... Quando ela tá calma, olhando o lago. Uma cor bem não usual, assim. Ainda bem que você registrou esse lanchinho. Ainda bem. Quando virem pra cá, tragam um lanchinho. Não tem muitas possibilidades de comida por aqui. E essa região onde o Lake Louise fica já é habitada há mais de 10 mil anos. E os povos nativos chamavam esse lago de... A tradução do nome seria mais ou menos como Lago dos Peixes Pequenos. E o lago, na época vitoriana, que o Canadá, o monarca do Canadá é o mesmo da Inglaterra, do Reino Unido. Então, até hoje, né, o rei Charles é o rei do Canadá. E o lago foi rebatizado como Lago Louise, em homenagem à Princesa Louise, filha da Rainha Vitória. E ela era casada com o governador-geral do Canadá. E é interessante que ela chamava, a Princesa Louise chamava Louise Caroline Alberta. E o estado foi denominado o estado de Alberta. Então, o estado aqui homenageia a Princesa Louise e o lago homenageia a Princesa Louise também. Vamos ver se a água desse lago é realmente muito gelada. Não, é bem gelada. É muito gelada. É realmente muito, muito gelada. Muito, muito gelada. Ó. E é estranho porque
tem uns caramujinhos na beira do lago. Ó. Tem uns caramujinhos, ó. Tipo aqui, ali, lá, aqui. E mesmo que não fosse tão gelada, eu não gosto de entrar em água que tem caramujinhos, não. Dá um certo receio, sabe? Então acho que eu não entraria, mesmo se fosse uma água quentinha. Mas tendo caramujo e sendo geladíssima, não. O Lake Louise é impressionante. Dá para passar o dia inteiro caminhando por aqui e apreciando sua beleza. Mas ainda faltava conhecermos o segundo lago por hoje, Lago Moraine. É o lago que muitos consideram o mais bonito do Canadá. A cor ainda mais intensa, o cenário ainda mais bonito. Então, começamos a voltar para podermos conhecê-lo, já que os ônibus não funcionam até tarde, embora esteja anoitecendo depois das 22 horas nessa época do ano. Ele fica a apenas 14 quilômetros daqui, mas lembre, não dá para ir de carro, só de ônibus, fica bastante isolado. E pegamos o segundo ônibus para irmos para o Lago Moraine. E esse daqui é o Lago Moraine, que é um lago que ele ficou muito, muito famoso porque ele era a nota de $20 canadenses. Olha que visual lindíssimo! Aí aqui tem a nota antiga de $20, que é exatamente essa paisagem. E tem uma coisa muito interessante aqui, que no fim do lago tem um monte de tronco aqui, ó, tá vendo? Cheio de troncos. No inverno tem avalanche nessas montanhas e durante a avalanche a árvore escorrega junto com a neve. E daí ela vem parar aqui no fim do lago. E aqui, essa pilha gigantesca de pedras que tem aqui, isso é uma moraina. E o lago é exatamente o nome do lago. Moraine Lake seria o Lago da Moraina, que muito antigamente aqui era uma grande geleira. E a geleira, quando ela se movimenta, ela funciona como se fosse uma lâmina de raspagem, assim. Ela vai levando detritos, pedras, sedimentos. E depois, quando a geleira morre, ela deixa esses sedimentos e é exatamente isso, uma moraina. E aí esses sedimentos fecharam o vale e formou um lago. E daí o nome do lago ficou Lago Moraine, Lago da Moraina. E essa é uma moraina terminal. Quando o clima da Terra mudou e ficou mais quente, a geleira que existia aqui acabou, deixando todo o material que ela carregava, marcando o limite máximo que ela alcançou. E a pilha fechou o vale e a água ficou represada atrás. E nasceu o Lago Moraine. E essa região das Montanhas Rochosas foi formada pelo encontro de duas placas tectônicas. E uma submergiu e a outra se elevou. E a que se elevou são essas montanhas lindas aqui. E é interessante que nessa montanha aqui, ó, dá para ver uma faixa aqui, bem grande de outra cor. E nessa região foram encontrados fósseis de animais marinhos pré-históricos. Então significa que há milhões de anos essa região aqui já foi fundo do mar. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. E uma das atrações principais aqui são as trilhas. E existem várias, da mesma forma que no Lago Louise. Algumas longas, difíceis, que levam 5, 6 horas. Outras mais curtas e acessíveis. E para explorarmos um pouco das trilhas daqui, vamos fazer uma trilha das mais curtas. E ela tem um bônus. Ela chega no local que tem a vista mais famosa do lago. Aqui no parque é muito comum encontrar urso. E tem algumas trilhas que você é obrigado a ir com pelo menos 4 pessoas.
porque para você não encontrar o urso sozinho, se você chegar a encontrar um. Então aí tem umas placas, por exemplo, essa trilha aqui, a entrada é aqui, não é obrigatório você ir pelo menos num grupo de 4 pessoas, mas nas que é obrigatório, você pode ser multado em até $5.000 se você estiver fazendo a trilha com menos de 4 pessoas. E uma coisa altamente recomendada para trazer nas trilhas aqui é spray de urso, que é isso daqui, para espantar, afugentar o urso, se você estiver andando e encontrar com um. Mas essa época não é uma época tão perigosa para urso. É mais crítico, por exemplo, em setembro, que depois vai começar o inverno, os ursos estão querendo comer adoidado para hibernar. Que bichinho é esse? Um chipmunk. É um tipo de esquilo. É o do esquilo do tic-teco e do alvin, os esquilos. Ah, Bonitinho, né? Eu bonitinho. acho que ele é um pouquinho menor que o esquilo normal, talvez. E não tem cauda, né? A cauda dele também é menor e dele tem as listras nas costas. E essa é a vista mais canadense que existe. Tem todo o cartão postal do Canadá, mostra esse lago e as montanhas aqui em volta. E fica variando a cor do lago ao longo do momento. Por exemplo, agora acabou de sair o sol. Aí a cor do lago ficou mais turquesa um pouco. Um tempinho atrás estava sombra, o lago estava bem azul. E aqui são 10 picos em volta do Lake Moraine. É conhecido também como Vale dos 10 Picos. E cada pico tem um nome no idioma indígena antigo aqui. E é um lugar muito especial. Os índios, antigamente, os povos nativos, eles tinham uma conexão profunda com esse lugar. E esse local era um lugar muito importante, era um local sagrado. Tem uma energia realmente muito, muito boa aqui. Um lugar muito bom para ficar observando, meditando um pouco. Valeu a pena ter vindo aqui conhecer? Nossa, um lugar maravilhoso, fabuloso, espetacular. Lindo demais. Faz jus à fama? Com certeza. A fotografia não captura o quão bonito é ficar, parado, olhando os detalhes das rochas. São muitos detalhes, assim, assim, pra observar. É um lugar muito bonito. É impossível observar tudo ao mesmo tempo, daí você fica muito tempo olhando, observando os detalhes. Olha que legal esse pinheiro, é igualzinho que a gente tinha de Natal. A gente tinha um pinheiro de Natal desse, só que era de plástico. Mas era muito igual, muito, muito igual. É bem cinzinho. É, Olha aqui. é a mesma folhinha. Aqui, que é roxo. Eu tô vendo.
desse lado que as coisas vai pra lá, né? Bom, né? Uhum. Paramos. Eba! Esse é o mapa do camping. A gente tava nos guiando pelo mapa. Tem todas essas vagas aqui. Aí a gente teve que entrar aqui e até aqui. Não, a gente entrou por aqui e foi até aqui. Agora eu vou conectar a energia e já estaremos eletrificados. Aqui é o cabo da energia. Eu tô cozinhando aqui, só que só temos uma panela. Aí tem que fazer em etapas. Aí, tô fazendo macarrão à bolonhesa. Aí numa frigideira, primeiro eu cozinhei o macarrão. Aí agora eu tô fazendo molho à bolonhesa. E está pronto lá. E está pronto. Agora é hora de almoçar. Não, já tá. Almoçando. É espécie de almojanta. Mas a gente levou um lanchinho pro parque, foi bom. Foi bem bom ter levado aquele lanchinho. E amanhã nós vamos pra outro parque nacional, o Parque de Jasper. Que pra chegar lá, a gente pega uma rodovia que é conhecida como a rodovia mais bonita do Canadá. A Icefields Parkaway. Geleiras, animais selvagens, paisagens que vão fazer esses lagos parecerem apenas o começo. Se você está curtindo essa série de vídeos, se inscreva no canal para não perder os próximos. E conta aqui nos comentários o que você está achando. Obrigado por assistir e até mais.